Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jesus cheiroso, lágrimas. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Eu esperei o Alexandre fazer o lágrimas, confesso. Ai, vamos lá, nós vamos falar de Jesus cheiroso, uma pauta que vem sendo trabalhada, burilada por Alexandre Ferreira há muito tempo. Muito tempo. E aí então, nessa semana de Dia das Crianças, de profanação do Templo de Aparecida, vamos marcar no tempo, Alexandre, acho que é importante rapidamente, não é? Pode marcar. Você que é católico, nunca se esqueça, no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, adoradores do Deus Jair Messias Bolsonaro profanaram o templo, louvando ao Jair Messias Bolsonaro, atrapalhando a missa do arcebispo Dom Orlando Brandes e vaiando um padre que falava de Evangelho. É isso. Só para lembrar, lágrimas. O Brasil de 2022. Mais eu não falo, mais eu não sei. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, já dizia Eduardo Cunha. Meu Deus! Que referência lembra? Ruim! Mas a clemência de misericórdia sempre tá aí, né, Alexandre? Sempre tá aí. Sempre tá aí. Alexandre, tem jogo? Tem, opa! Você preparou? Me fala que sim, cara, pelo amor de Deus. Olha, nós podemos retomar o Por Obrigação, Por Amor, nem pagando, que eu tinha preparado uma segunda rodada do jogo da semana passada. Cara, por favor, eu te agradeço, porque eu não tive tempo de pensar em jogo essa semana. Então vamos lá. Por amor, por obrigação e nem pagando, Pedro. Ser um cartonageiro, ser um cartola ou ser um cartógrafo? Ser um cartonageiro? Me diga do que se trata. Cartonageiro é uma pessoa que trabalha com cartões, que ele faz cartões. Esse é o cartonageiro. Mas que tipo de cartão? Cartão de visita, cartão de aniversário? Como Boa é isso? Pergunta. Isso eu esqueci de perguntar. Sim. Mas se eu prefiro ser um cartonageiro, um cartola ou um... cartógrafo. Cartógrafo. Vamos lá. Olha, por amor, pensando assim, com uma coisa que eu faria tranquilamente com amor, eu seria um cartógrafo. Por quê? Porque a cartografia demanda conhecimento de topografia, de desenho, mas a cartografia é um desenho técnico, não é? Você não demanda muita criatividade, você não precisa ser super criativo para ser um cartógrafo. O que é planície, o que é elevação, não é? O que é rio, e você tem ali as medidas e você só coloca no papel. É fácil, creio eu, né? Sem desmerecer os cartógrafos. Mas eu seria um cartógrafo por amor. Por obrigação, eu seria um cartonagista, é isso mesmo? Cartonageiro. Um cartonageiro. Por quê? Por obrigação. Porque, assim, não acharia ruim desenhar, pensar, vou fazer um cartão de aniversário criativo. Então, ser criativo pra mim é uma coisa que cansa. As pessoas acham, né, Alexandre, que ser criativo... A gente trabalha com criatividade, não no podcast, no nosso dia a dia. E as pessoas acham que a criatividade é assim, como um botão que liga a luz e desliga. Pelo menos pra mim não funciona assim. Quero que pra você também não funcione desse jeito, né? Não. Pois é, então. Não rola. Mas, vamos lá. Ser um cartonagista por obrigação, me esforçaria ali, teria várias crises porque não consigo ser criativo e tudo mais, mas por amor, por obrigação cartonagista. E nem pagando um cartola, porque desgostei de futebol, viu, Alexandre? Opa. Assim, vai ter a Copa agora, capaz até de eu torcer, né? A primeira Copa que eu vou assistir casado, então é a oportunidade de também se divertir do lado da esposa e tudo, mas eu não sei quanto tempo que eu não vejo uma Copa do Mundo. Assim, a Copa do Mundo a gente viu a última, a gente assistiu junto, né, Alexandre? Foi, opa, a última foi que mesmo. teve, a gente viu aí
aí uns 2 ou 3 jogos juntos com aquele padre lá. Como é o nome do padre que vinha lá do Nordeste? Oh, meu Deus do céu. Era de Recife, de Alagoas? Não lembro agora. Tô tentando lembrar. Você que levou o padre, o Jocleilson, pô. Opa, lá da Bahia. Da Bahia. Pô, desculpa aí, padre. Não é que eu tô generalizando, mas eu sabia que ele não era nem do Ceará nem do Pernambuco. Disso eu sabia, não é? É que você falou até o padre Ceará, Pernambuco. Você falou lá do Nordeste, eu fiquei pensando outras pessoas. Não. Foi o Jocleilson, né? Mas então não seria um cartola. E você, Alexandre, desses 3 aí? Olha, eu... Talvez, sem muito conhecimento de causa, eu seria, por amor, um cartonageiro. Mas eu seria um cartonageiro, Pedro, que faz origamis de cartão. Eu já tô unindo o útil ao agradável, assim, de pegar um papel cartão e fazer um origami mais durável, sabe? E, sei lá, vender isso numa barraquinha, numa livraria gourmet, assim... Um pouco por esse lado da arte e porque eu gosto do trabalho manual do origami e tal. E porque talvez dê dinheiro sem tanto esforço. Pode ser que não. Mas se você vender bem o peixe, pode ser um origami gourmet, entendeu? E pode ser que colhe. Certamente. Vou arrancar milhões aí de gente que tem. Por obrigação, eu seria um cartógrafo, porque também acho interessante o lance de produzir mapas, né? O conhecimento de topografias, de relevos, mas também, né, dos limites, das fronteiras. Eu acho fantástico, assim. Eu acho que elucida muito, sabe, Pedro? Esses dias eu tive a oportunidade de falar sobre a geografia da cidade de São Paulo, fazendo um intercâmbio da escola social que eu trabalho com um outro colégio da rede marista, né? E, sim, cara, como é legal quando você percebe que as outras pessoas elucidaram, tiveram uma outra visão da geografia, entenderam um pouco melhor a geografia da qual ela faz parte, da qual nós fazemos parte, sim, né? O quanto isso é importante, às vezes a gente não tem muito essa oportunidade. E também nem pagando ser um cartola, porque de fato esse é o lado podre do futebol, apesar de ter aí um aplicativo que a galera adora, né? Nossa, como pode, né? De ficar ali escolhendo o time e tal, né? Apostando nos jogadores. Mas do ponto de vista da realidade é uma coisa que deixa o futebol ainda mais triste, né? E eu não seria cartola de jeito nenhum. Então, cara, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é esse crescimento de sites de aposta, viu? Você já reparou? Eu ouço muito a rádio Band News FM. Sim. E volta e meia tá o Denilson lá, sportsbet.io, aqui dá mais green. Eu tenho pra mim que isso é uma forma legalizada de arrancar dinheiro do povo, né? Com certeza. Não, cara, que coisa, né, bicho? Tem inclusive banca de aposta aí comprando time agora. Putz, grila. Alguém me falava isso, se eu não me engano, o Vasco foi comprado agora por um bet. Banca de aposta. Cara, que fim da picada, né? Olha, o brasileiro não, porque isso acontece no mundo inteiro, né? Mas todo dia sai um malandro e um otário de casa. Quando os dois se encontram, dá negócio. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Essências e perfumes, assim como os aromas ou odores produzidos por eles, acompanham o homem desde os inícios da civilização. Os frascos de perfume, a iconografia e os textos de diversas antigas culturas como Egito, Israel, Grécia, Roma, ou mesmo o judaísmo tardio, documentam isso de forma ampla. Além disso, aquilo que é perceptível ao olfato ganha em diversos momentos conotações religiosas.
Vale a pena lembrar, por exemplo, os incensos, os odores dos sacrifícios, as unções ou os embalsamamentos no preparo de um morto para seu sepultamento. De acordo com as narrativas dos evangelhos canônicos, Jesus de Nazaré também teve contato com as essências aromáticas, o que pode ser comprovado nas cenas em que ele é presenteado com mirra e incenso. Também perfumado com nardo, como o Evangelho segundo Marcos, ou um perfume com essência não identificada no Evangelho de Mateus e Lucas. Também, Jesus é preparado para seu sepultamento com mirra e aloés, conforme o Evangelho segundo João. Olha aí, Alexandre, vamos falar de Jesus cheiroso, lágrimas. Como eu vou seguir esse programa sem fazer essa homenagem ao Mano Brown, hein, Alexandre? Me diga, como eu vou fazer? O Mano Brown não vai entender nada, mas tudo bem. Não. Bom, eu acho que, para começar, lembrando assim, o Alexandre vai deitar e rolar, né, nessa pauta aqui, né? Mas ele coloca um apontamento que eu julgo ser muito necessário e serve de preâmbulo, olha que bonito preâmbulo, né? Preâmbulo. Para essa conversa, pois é, que é o fato de que falar de Jesus cheiroso implica diretamente falar daquilo que é uma teologia do odor. Sim, porque existe um discurso a respeito dos odores, não é? Você tem ali, por exemplo, quando você coloca a queima de gordura nos sacrifícios animais presentes no Antigo Testamento, se fala porque isso é um perfume de suave odor para o Senhor. Ora, isso foi atualizado. Hoje em dia não se queima mais gordura animal, né? Apesar de que, já pensou, cara, os caras queimando gordura na missa, né? No incenso. Hoje em dia você tem incenso, né? Você desenvolveu ali a queima de aromas para que se desperte um sentido. Eu sempre gosto de falar que há ali uma coisa muito bonita na liturgia, que é o fato de que ela consegue despertar sentidos. Uma liturgia bem celebrada, por exemplo, com um incenso, você desperta o olfato. A luz que é filtrada pelos vitrais de uma igreja bem construída, ela desperta também das velas, elas despertam, não é, a visão. Tem a questão do paladar para quem comunga, não é? Tem o tato, ou seja, tem o ouvido na música. Tudo naquilo que é a vivência religiosa há um modo de despertar sentidos. Né? O tato, quando você dá a mão na hora da paz para o seu irmão. Olha aí. Sim. Até mesmo a posição corporal, ela implica naquilo que são os sentidos, né? O ficar de pé, o ficar sentado, o ajoelhar. Uma vivência religiosa bem caprichadinha, falando de fenômeno religioso, ela consegue despertar e fazer a pessoa imergir. Falar então de Jesus cheiroso, né? Falar de uma teologia do odor, passa diretamente por quê, Alexandre? Pela teologia da unção, não é isso? Da unção. É tudo sobre isso, né, Pedro? A gente fala aí à torto e à direita, Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, nós somos cristãos. Mas de onde vem esse Cristo? Vem de Jesus ser o ungido. Mas de onde vem essa ideia de unção, né? Vem de um uso antiquíssimo de aromas, né? O uso do óleo como princípio ativo, né, de plantas, de ervas, né? Quer dizer, você tinha uma prática ligada, inclusive, à medicina, né, primitiva, e ela se mescla com os sentimentos religiosos, né, porque na antiguidade andava junto a religião e a medicina. E isso fica, né, condensado, sobretudo para nós, na teologia da unção, né? Sim. Então, a gente não está blasfemando aqui quando está falando Jesus cheiroso. Não, imagina, de modo algum. Fiquei esperando você falar lágrimas. Lágrimas. Não, de modo algum, retomo, né? Até porque, se você pegar ali toda essa teologia do odor, né?
né? E vamos lá, e Jesus cheiroso, elas apontam, eu acho que isso é muito importante, elas apontam para aquilo que são aspectos de Jesus, porque Jesus é profeta, é sacerdote, mas é também detentor da realeza. E com exceção do profetismo, mas o profetismo também, todos eles passam por esse rito de unção, não é? Uhum. Mas isso vem antes da religião, não é, Alexandre? Sim. Essa característica do perfume, da unção, ele, na verdade, é muito anterior à Bíblia, ou é, na verdade, uma questão cultural da qual a Bíblia também vai trazendo. A cultura judaico-cristã, mais ainda a cultura judaica vai trazendo. Mas é algo muito anterior, né? Já é humano, antropológico, vamos assim dizer. A arqueologia mostra que os povos antigos se utilizavam do óleo ali, junto com ervas aromáticas e tal, para curar doenças, né? Para que você tivesse uma ferida, você passava ali um emplastro e isso melhorava numa cicatrização. E também em jogos, Pedro, por exemplo, nas Olimpíadas, nos jogos gregos, os atletas se untavam, né? Passavam óleo no corpo para dar aquele aspecto de saúde, de virilidade, né? Até hoje isso é feito no halterofilismo e tudo, né? Porque o óleo ele veio ganhando essa característica cosmética, inclusive, né? Essa ideia da saúde e do cosmético andavam juntos nesse tempo. Sim, sim. E é curioso porque isso vai muito de encontro até com o próprio discurso de Jesus, muitas vezes lido na quarta-feira de cinzas, né? Quando estiver de jejum, perfuma a cabeça, ou seja, mostra que você está saudável, né? O jejum ali, por mais que você esteja fazendo uma penitência, use a cabeça perfumada para mostrar que não, você não está vivendo esse momento de penitência. O seu externo revele saúde, né? Revele que você está bem. De fato é interessante essa leitura e eu nunca tinha pensado por esse sentido, né? Faz muita razão, né? Cheiroso, cheirar bem, ter bom odor e estar bem de saúde, né? Vitalidade boa, né? A questão da higiene, né? Então você tá cheiroso, você tomou um banho, se perfumou, né? O óleo, ele, ao mesmo tempo que ele protege a sua pele, ele vai fazer com que o cheiro perdure por mais tempo, né? Então você vai manter esse aspecto de asseio por mais tempo, né? Imagina numa religião como o Oriente Médio, isso é importantíssimo, né? Sem dúvidas. E aí, Pedro, depois essa ideia da unção, ela passa a ser ligada a aquilo que é especial, né? Aquilo que é tirado do comum da coisa. Então, depois, você não vai ungir somente pessoas, você passa a ungir também coisas, né? Os altares passam a ser ungidos, né? Isso, antes da Bíblia, já a gente tem rastros disso na cultura fenícia, púnica, né? Os fenícios foram os grandes desbravadores do mar Mediterrâneo por primeiro, né? Eles que espalharam os alfabetos e tudo. Então você tem registro disso na cultura minoica, lá pro lado da Grécia, você tem isso na região da Sardenha, até Marrocos, né? Então você vê altares sendo ungidos, né? Isso registrado de alguma forma, algum hieroglifo que deixa isso ungido, que aquela pedra ali foi ungida, né? Foi consagrada, né? Ela já não é das coisas normais, ela é algo especial. Nossa, hein, Alexandre? E aí de pensar que os altares consagrados das igrejas no mundo inteiro, consagrados, lógico, com o óleo do crisma, que é sacramento, mas elas seguem, na verdade, uma grande tradição humana. Sim. É para se escandalizar? Na verdade, não. É para entender que a dinâmica é outra. Deus se apossa, não é? Deus se utiliza daquilo que é culturalmente humano para dizer, ok, bacana, vamos purificar isso e
vamos transformar isso em um rito cristão, não é? Sim. Mas entenda, a beleza da religião está também na valorização cultural. Essas religiões que chegam tentando destruir a cultura que lá está, nada mais estão fazendo do que destruir. Porque toda religião tem um pezinho de igualdade, um quê antropológico que fazem elas caminharem juntas. Eu acho, né, Alexandre? Não sei se você pensa assim também. Sem dúvida. Não significa, lógico, dizer, é tudo igual, não é isso. Mas a humanidade tem um caldo cultural e antropológico. E que, obviamente, isso vai se derivar também nas religiões, né, Alexandre? Mas, rapaz, eu acho que antes do intervalo, a gente poderia começar a falar, ao menos ali em Gênesis, não é? Daquilo que é o cheiroso, a teologia do cheiro no Antigo Testamento. Vamos lá? Você anotou aqui Gênesis 28. Eu vou ler até o trecho. Leia. No dia seguinte pela manhã, Jacó tomou a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, derramando sobre ela óleo. Olha aí, começou aí. Quer dizer, aquela ligação que o Alexandre fez acaba se confirmando aí nessas redações mais primordiais ali, primeiras redações do Gênesis, né? Sim, olha só, né? O pai da fé, o Jacó ali se tornando Israel, ele faz o gesto igual fez os fenícios antes, né? Lembrando que você tem as influências do Reino do Norte, exatamente desses povos, né? Do que chega inclusive aí ao que a gente tem como os filisteus, os palestinos, né? São todos detentores dessa cultura, né? São herdeiros. Aliás, a treta da separação se dá por causa de altares, né? Sim, exato. De pedras ungidas, né? Sim. E essa pedra aí, né, relatada em Gênesis 28, depois vai ser chamada Betel, né? A casa de El. Betel. E El Sim. era o deus dos fenícios. Pois é. Aí as adaptações, as chupinhações, hein, Alexandre? Mas isso é um problema aí pra quem quer exclusivismo, né? Pra quem é um pouco mais, digamos, humilde, vai perceber que, como o Pedro já falou, tem coisa boa em todo canto. E se a gente olha com esse olhar puro, a gente consegue perceber que as coisas se tocam, né? E não tem problema nenhum nisso. Aí depois, Pedro, você tem inúmeras outras citações que mostram que, além dos altares, os reis e os sacerdotes também são ungidos. Então, aqui nessa lista, a gente pode até, o Alessandro separou uma lista aqui, a gente pode até comentar bastante, mas é aqui que eu queria me atentar um pouco nesses dois grupos, entendeu? Você tem unções reais de cargos de governo e você tem unções sacerdotais, ou seja, para oficiar o culto. E eles são, eu acho interessante, porque na teologia cristã, a gente fala das prefigurações. Sim. Né? O Antigo Testamento traz as prefigurações daquilo que é figurado, que é tornado figura, que é tornado concreto em Jesus Cristo. E aqui, eu acho que nessas listas que o Alexandre trouxe, né, de reis e sacerdotes, né, de governantes e servidores do culto, há aqui uma prefiguração perfeita, não? Sim. Eu acho que o ponto é sempre esse, né, Pedro? Que a gente passa muito rápido aí de uma questão material para uma questão espiritual, né? Você falar que o rei é ungido, você falar que o sacerdote é ungido, nos dá logo essa impressão de que ele é separado dos demais e ele recebe uma unção espiritual, um dom espiritual. Ok, beleza, mas o exercício hoje aqui é antes desse aspecto espiritual, que a gente possa contemplar que essa unção ritual, ela tem características antropológicas mesmo, ou sociológicas, né? Então você imagina lá o caboclo que estava em determinado momento junto com os demais, né?
Se você pensar, por exemplo, em uma unção icônica como a de Davi, né? Ele estava lá no meio dos irmãos dele, e na verdade quando... Em último lugar. O profeta chega, ele nem tá na hora, né? Mas aí... Até o pai esquece. Até o pai esquece. Tem outro. Mas o ponto é que até aquele momento ele era, né, digamos, mais um ali, né? E aí, com a unção, ele recebe aquele óleo e diante dos outros, e na vista dos outros, ele passa a ser diferente, né? Porque ele é ungido ritualmente. Sim. Mas esse óleo por si, naquele momento, né, antes de qualquer característica espiritual, ele é uma marca que os outros passam a vê-lo diferente, a senti-lo diferente, né? Sim. Eu acho que esse sentido é muito importante da unção para o governo, porque se antes você consagra uma pedra, e aliás isso se repete também hoje, né, pelo menos na Igreja Católica, se antes você consagra uma pedra para que ali você consiga oferecer um altar, você consagra através do óleo, da unção, do bom odor, você consagra o rei para que ele possa usar a cabeça em favor de Deus, em favor do povo. Isso depois fica muito presente na sagração episcopal, não é? Você unge 3 vezes alguém com óleo do crisma. Você unge aquele que é confirmado no batismo, você unge na fronte, ou seja, é um selo de que aquela pessoa ontologicamente pertence a Deus. Eu lembro de um padre dizer assim, aquele lá mudou de religião, mas se ele for pro inferno, aquela cruz de crisma vai brilhar até no inferno, né? Caraca. Ou seja, uma impressão de caráter, né? Os sacerdotes são ungidos na mão, para dizer, as mãos estão a serviço, são as mãos para serem usadas, e o bispo é ungido na cabeça, nesse sentido também, de ser aquele que vai usar a cabeça, a mente, o sinal de governo em favor da igreja, em favor do povo de Deus, não é? E todos eles feitos com óleo, com a unção, com o cheiro. Aliás, é com o óleo, a gente falando de igreja católica, não é com qualquer azeite, é um azeite perfumado com bálsamo, né? E feito isso com muito carinho, porque é um óleo danado de cheiroso mesmo, né? Danado de cheiroso, justamente por essa importância do perfume. Alexandre, você tem mais alguma coisa ou você acha que a gente pode perder uma graninha agora nessa metade do programa? Podemos, claro, com certeza. Bora lá. Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizendo tudo. Se não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. Fala muito amor, tenha minha paz, vai seguir caminho sem temor. E no episódio de hoje nós estamos falando da teologia do odor e também da teologia da unção, porque essas coisas caminham juntas, né? Uhum. E aí a gente terminou
o primeiro bloco lembrando que pedras são ungidas, reis são ungidos, sacerdotes são ungidos, e quando isso acontece, essas coisas, mal dizendo aqui, elas são separadas das outras coisas, porque elas são consagradas, porque elas passam a ter uma utilidade para o povo, né? E aí a gente lembra dessas simbologias do óleo perfumado, né? Ele denota uma especialidade, mas denota também, Pedro, que aquilo tem uma riqueza, né? Tem um valor muito grande, porque você não vai pegar algo que é muito precioso, como um óleo perfumado, e vai desperdiçar à toa, né? Então, o óleo perfumado, ele é símbolo de abundância, é símbolo que aquilo ali é muito caro, no sentido de que é algo que eu tenho muito apreço, né? E além disso, o odor, ele é uma realidade não material, de certa maneira, né? Porque você não consegue ver, você não consegue tocar, não consegue pegar, né? E aí, né, a gente já pode se encaminhar para o Novo Testamento, lembrando que a gente, na nossa cabeça cristã, ser ungido tem muito a ver com o Espírito Santo, que nós podemos dizer que é a pessoa da Santíssima Trindade mais imaterial, né? Então, eu acho que a ligação disso que você acabou de falar, do Espírito Santo e da imaterialidade, ela está muito presente em Lucas capítulo 4. A cena da sinagoga. A gente falou de Isaías 61, né? A gente falou, não, tá aí na lista do post. O Alexandre vai colocar. Procura tá aí, não é? Mas Jesus, quando entra na sinagoga em Cafarnaum, em Nazaré, capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, é dado a ele um rolo do livro de Isaías. Ali é o conteúdo programático de Jesus, e ele usa duas palavras que corroboram ou ajudam a ilustrar isso que o Alexandre vinha dizendo, a imaterialidade do Espírito e o odor. Porque Jesus retoma Isaías e diz isso: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, aqui é um parêntese meu, está sobre mim. E ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, e aí ele vem todo um discurso. Ou seja, a unção, o perfume, é resultado da ação do Espírito, mas ela também é um vocativo do Espírito, ou ela também é um paralelo da ação do Espírito. As coisas caminham juntas, caminham paralelamente, perpendicularmente, elas se cruzam, não é verdade? Existe, de fato, essa relação muito perfeita do odor, do cheiro, da imaterialidade provocada por isso e a ação do Espírito, aquilo que o Alexandre falou, e se comprova biblicamente. Agora eu fui o assessor teológico, hein, Alexandre? Aí, é assim que eu gosto. É isso, né? Olha só, é o vocativo do Espírito, né? O sacramento do Espírito. Então, aquele que é ungido, ele transparece o Espírito. Aquele que possui o Espírito, quem tá perto dele já fala, opa, tem alguma coisa aqui diferente nesse espaço, nessa pessoa, e essa aproximação com o fenômeno, com o ato de ungir, parece muito claro aí, né? E como que o povo lá da antiguidade fazia e como a gente pode ver isso numa continuidade nos sacramentos nos dias de hoje também. Sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre, já que eu dei aí um embasamento bíblico para aquilo que você falou, como se eu fosse assim um grande teólogo, não é? Acho que agora a gente podia ir para as imagens verdadeiramente ditas, não é isso? Sim, sim. Por exemplo, porque é fato, e aqui o Alexandre nada de braçada, já que a gente falou de Lucas, acho que a gente podia começar por Lucas, porque em Lucas 7:36 e Lucas 8:3, ali dentro daquele relato, Jesus é ungido por uma mulher. Aí entra em Jesus cheiroso de fato, não é? Quem é essa, hein, Alexandre? Quem é essa, hein, papai? Homem, eu vou dar carteirada aqui e vou chamar para roda São Gregório Magno
Ô, velho, eu levantei a bola pra isso, pô. que identifica essa personagem de Lucas 7 com Maria Madalena. E para isso Olha ele aí. utiliza a passagem sequente, né, na nossa Bíblia, que é separada por capítulos, no capítulo 8, né? Então, o finalzinho do capítulo 7 fala da unção de Jesus e o capítulo 8, então, fala o nome de algumas mulheres aí, dando a entender que existe uma continuidade nessa história, né? Isso não sou eu que estou falando, é São Gregório Magno. Pois é, então. Mas chama a atenção, Pedro, que Jesus só é um ungido nesta ocasião em Lucas. Exato. E nos outros evangelhos, e aí é muito interessante que Marcos, Mateus e João fazem relatos muito parecidos, e colocar João aqui é extremamente digno de nota, né? Coloca isso próximo à paixão, né? Mas Lucas traz isso bastante No começo, né? no começo ou no meio do evangelho, né? No meio das narrativas ali. E o ponto essa unção de Jesus, a única unção onde Jesus se torna o cheiroso, pelo menos sacramentalmente, né? Ele é feito por uma mulher e sempre se diz que é de um perfume muito caro. Muito, muito. Daqueles que compram no free shop, de tão bom, que a gente só tem dinheiro pra comprar quando chega de uma viagem internacional. E quando não tem, agora nem compra. Mas, Alexandre, eu acho que Eu vou voltar interessante... no free shop aí. Continua, Pedro. Boa. Eu acho importante situar o lugar da unção, porque João é uma unção pré-mortuária, vamos assim dizer, é uma preparação para a paixão. Não que antes não seja, né? Há prefigurações dessas unções aí nas Sagradas Escrituras, não é? E todas essas prefigurações, elas são as unções do embalsamamento, vamos assim dizer. Mas a de Lucas, ela está situada no começo da caminhada de Jesus. Jesus ainda tem um monte para andar para Jerusalém. Pensar que em Lucas, Jesus está subindo para Jerusalém. É uma subida ritual, é uma caminhada. Ou seja, Jesus é ungido antes. O que se pode depreender por isso? Agora, se um biblista ouvir, eu tô lascado. Ainda bem que eu não tenho nota para tirar, né? De que Jesus é ungido aqui para a sua missão sacerdotal e para a sua missão real, que ele vai desempenhando depois, durante a caminhada. Enquanto João, não é, que acaba sendo, essa unção acaba indo um pouco mais para o final, essa unção em João, ela é muito mais no sentido do final mesmo, né? Porque ela antecede ali um pouco os discursos de Jesus, da videira, né? O caminho que leva ao Pai, o anúncio da paixão. As coisas acontecem mais ou menos nesse período, né? É ali que Jesus é ungido, não é? Sim. Em João, no capítulo 12, não é? Porque Sim. Antes dele entrar em Jerusalém. Em João, essa unção acontece antes dele entrar em Jerusalém. Já é em vistas da morte. Sim, em Lucas... Em Marcos e Mateus, igualmente, né? Sim. Tudo em vista dos relatos da paixão. Exato. Já em Lucas seu arranjo, né? Sim, já em Lucas é uma unção que a gente pode compreender que é uma unção para a missão. É muito mais sacramental, né? Só que, olha só, né? João, ele já deixa entender que esta mulher que unge é a Maria, irmã da Marta, né? A Maria de Betânia. Marcos e Mateus deixa a coisa no ar, né? Ainda que se fale que essa mulher, ela jamais será esquecida, não recorda de grafar o nome, ou era tão evidente, Pedro, quem era essa mulher, que ele não coloca, né? Porém, essa ideia do embalsamamento também ela é muito forte, né? E ela é muito antiga. E talvez, junto com o uso para a saúde, seja um outro uso também muito recorrente em várias culturas, né? Então, o falecido morria para você poder ter ali os momentos de luto, de rituais fúnebres. Esse corpo tinha que estar preparado, o que levaria um tempo para que o cadáver
se decompusesse, no caso de algumas culturas, nem se decompõe, né? Se mumificam de tão bem feito que é esse trabalho de unção, de embalsamamento, né? Em Jesus isso é sacramental, mesmo quando você fala dos relatos próximos à paixão, né? E o próprio Jesus fala, olha, essa mulher tá me ungindo aqui porque tá prefigurando o que vai vir depois, né? Sim. Mas, do ponto de vista da teologia de Jesus como o rei ou Jesus como o sacerdote, poxa vida, como é que esse cara tá passando por aqui, né? É o filho de Deus e até agora ninguém ungiu? Então, Exato. essa mulher vai e o faz, né? Então, dessa mulher, que pra mim particularmente me chama muita atenção, é exatamente a invocação, né? A carteirada de Gregório Magno para identificá-la como Maria Madalena, e aí alguns teólogos vão dizer que é a mesma Maria. A Maria Madalena é a Maria de Betânia, que é a Maria de irmã de Marta e de Lázaro. Eu já comprei essa ideia já faz uma cota, assim, né? Mas o que é interessante? Primeiro, para essa mulher ter acesso a este perfume, né, esse óleo perfumado, ela tinha que ter uma grana, né? Sim. Ou ela teria pego do marido, só que aí pra ela pegar do marido pra ir jogar na cabeça de outro homem, né? Não. Ia ser difícil. Eu acho que esse tipo de ilação é mais inverossímil, eu acho. Exatamente. Então, ao que tudo indica, esta mulher, que para mim é a Maria Madalena, e a Maria de Betânia também, ela era uma mulher que tinha lá a sua independência financeira e tinha acesso a essa mercadoria. Talvez ela mesmo fosse uma mercadora aí, né? Uma vendedora da Avon da época, ou, né, da Natura, enfim, né, pra gente não ficar no merchan. E aí, Pedro, como eu vim de uma paróquia dedicada a Santa Maria Madalena, sou fascinado pela figura dela, fui atrás um pouco para saber quem era, o que lugar que era esse, né? E se identifica a tal da Magdala como um entreposto, Pedro, comercial, né? Que provavelmente era uma rota que vinha do Oriente, né? Do Extremo Oriente, talvez lá da Índia, inclusive, e era um entreposto onde você trocava mercadorias, onde o mercador que vinha lá de uma viagem mais longa ficava ali para depois seguir viagem sentido Constantinopla, né? Sentido mais a ocidente. E aí, cara, o que pesa é que essa cidade teria características cosmopolitas. Tinha um mercado local ali, onde inclusive você via o peixe de Cafarnaum, lá na terra de Pedro, e via esse pessoal que estava passando por ali, que vinha de outras terras, e ali era um lugar bastante plural, né? O que corroboraria essa ideia de uma mulher que poderia, num ambiente como esse, ter uma certa primazia, uma certa desenvoltura. E talvez, Pedro, diga lá. Não, essa é uma novidade pra mim, mas que não tira, aqui a gente tem que tocar o dedo na ferida, de que Maria de Madalena muitas vezes é considerada a mulher pecadora, uma prostituta, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é fato que Maria Madalena não era uma mulher totalmente... ela não era uma mulher dependente, muito pelo contrário, né? Ela tinha um controle, embora a prostituição, né, quer dizer, seja sempre um jeito aí de acabar se escravizando, não tem jeito, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas era uma mulher que tinha muito controle da própria vida, né? E isso só ajuda a contribuir para essa imagem, né? Uma mulher forte, independente. Em Saramago ela né? No Evangelho segundo Jesus Cristo. E talvez essa fama, né, de prostituta, que não é em nada corroborada exatamente pela própria escritura, né? Isso são conjecturas que se faz depois, mas mesmo que ela fosse em alguma época da sua vida, talvez antes de conhecer Jesus, isso talvez
talvez daria a ela essa certa independência, só que o contrário pode ser verdade também, porque era uma mulher independente, ela atrai essa fama, porque ninguém gosta de uma mulher independente, né, Pedro? Né? Nos Sim. dias de hoje, e muito menos naquele tempo, a gente está aprendendo que uma mulher independente não é um problema há pouquíssimo tempo, né? Esse embate ainda vai demorar um bom tempo para a gente assimilar, e talvez a má fama de Maria Madalena seja exatamente trazida por seus detratores, né? O ponto é que essa mulher, que talvez fosse esclarecida e que talvez tivesse inclusive um acesso a esse óleo de uma maneira muito privilegiada, ela talvez tivesse conhecimentos também de outras religiões ou de uma tradição religiosa que estava na oralidade de Israel e não necessariamente nas escrituras, e talvez ela mesma tivesse alguma função religiosa, né? Talvez até como uma terapeuta, como alguém que conhece de medicina, uma rezadeira, tivesse ali também alguma função religiosa, o que pra gente fica velado, porque a Bíblia não nos dá tanta explicação assim, mas justificaria, mais uma vez, sacramentalmente, a unção de Jesus. Sim. E aí, Pedro, para botar mais uma lenha na fogueira, é muito interessante que no relato de Marcos, né, que é o mais antigo, a gente percebe que essa mulher, assim que termina, né, aí no caso Maria Madalena, assim que termina o sábado, já no início da noite, né, ou da madrugada de domingo, essa mulher já tá com os ungüentos ali pro embalsamamento, quer Pronto. dizer, poxa, ela não foi no mercado comprar, ela Não, isso corrobora muito essa teoria dela ser aí uma loja da Avon, dela ser uma detentora disso, porque se ela já está pronta para fazer essa unção logo após os eventos traumáticos ali da paixão, significa isso, né? De que ela tá ali já pronta, porque ela tem de estoque, né? Pois é isso, né? Queimei o que você ia falar, desculpa, que eu me empolguei. Queimou nada, esse é o ponto final, né? Porque a gente às vezes se detém muito quando fala dessas passagens, porque a mulher, coitadinha, foi lá e tal, e bibibi, mas tem outras coisas muito interessantes, né? O fim é isso, seja lá em Lucas 7, que Jesus sai cheiroso lá da casa do Simão e tal, e vai na missão, e essas mulheres passam a acompanhá-lo, né? E inclusive a dar um suporte ali para que a missão de Jesus acontecesse, ou o Jesus cheiroso, sacerdote, pronto, preparado, na unção, para aquilo que vem depois, né? Para os eventos da paixão. E Jesus não vai de qualquer jeito, ele vai, munido, vai pronto, ungido, com a unção total. Então, isso é legal, cara. Assim, vamos ver essa questão do ponto da unção. Se em Lucas Jesus é ungido nesse trabalho de resgate e de espalhar o evangelho a todos os lugares, ou seja, ele é ungido no começo da caminhada, e tudo que ele faz tem esse sentido de unção, embora em Lucas que fique muito claro, a gente está falando do evangelho de Lucas, em Lucas que fique muito claro que é a sombra do Espírito que vem sobre Maria e Maria fica grávida de Jesus, não é? Tem essa profunda ligação. Quando você desloca essa unção para a paixão de Cristo, ela dá um outro sentido também, não é? Olha, para agora, que agora vai agir o Salvador. Ou seja, todo lugar em que essa unção é colocada, seja no começo, seja no final, elas são quase que dois pontos, começa agora aquilo que vem mais importante, entendeu? Ela é uma pontuação, eu acho que isso é importante, né? Retomar. Em Lucas, a importância está num canto, e em Marcos, Mateus e João, ela está em outra, né? Não à toa, os primeiros relatos sobre Jesus são os da paixão, né? São os relatos mais conhecidos, os mais antigos, né? Mais antigos. Por isso esse desdobramento, né? Bom, viajei agora. Não, acho que são ideias que a gente podia ir longe aqui, né, Pedro? E a ideia nem é essa de exaurir aqui, nem a figura da mulher e nem os relatos da paixão, mas de lembrar isso, né, que Jesus é o ungido do Senhor, né, e tá com tudo e não tá prosa
ele é o cheiroso do Senhor, né? A gente pode fazer, inclusive, Pedro, uma relação ao contrário, né? Na ressurreição de Lázaro, se eu não me engano, é Marta que chega para Jesus e fala assim: Jesus, não abre essa porta aí, não. Já tava cheirando mal. Já tá cheirando mal. Então, a gente tem esse contraponto entre aquilo que cheira mal, que cheira a morte, e aquilo que cheira bem, que cheira a vida, a ressurreição. E saúde. Aí, a gente pode ter aqui uma última notação bíblica, né? Uma última passagem para a gente comentar, que é na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 seguintes, Jesus deixa o seu odor nos seus discípulos. E Paulo fala assim: nós somos o bom odor do cheiroso. Olha só, cara, como a gente pode desdobrar isso? Seja de nós nos sentirmos também ungidos, de nós continuarmos exalando o cheiro de Cristo, e ao mesmo tempo esse pequeno versículo nos lembra disso, né? Que se Jesus é de fato ungido de Deus, o cheiro dele tem que permanecer. E o cheiro dele permanece onde? Em você, que é seguidor dele. Sermos outros Cristos. No bem que você faz. Exato, e no odor que deixamos. Olha aí, hein, Alexandre? Quem diria que Jesus cheiroso ia render um papo tão elevado, hein? Claro, com certeza. Tem que ser. Tem que ser. Olha, Alexandre, eu acho que a gente não é que esgotou o assunto, mas a gente foi longe, hein? Foi. Olha, e para complementar, eu lhe aconselho a procurar aí o artigo da Francisca Grenzer. Ela é esposa do professor Matias Grenzer, de Bíblia. Ela também é da área bíblica. Eu vou deixar aí o link. E ela escreveu sobre a untura de Jesus por Maria, no Evangelho segundo João, mas ela também fala do rompimento do frasco. É engraçado, ela sempre tem esse trabalho aí com os perfumes. Então, se você quer uma coisa mais aprofundada, procure aquilo que a Francisca Grenzer escreveu. Agora, se você quer a rasura de sempre, você fica por aqui. E eu também fico por aqui. Um beijo. Vamos ficando por aqui, né? E é isso, né? Eu tô aqui, Pedro, sentindo uma dor no coração, porque podcast não tem cheiro, cara. Puxa vida. Então, eu convido você aí a procurar um cheiro que você gosta e terminar este episódio nesta vibe, né? De um perfume, de um tempero, de um cheiro gostoso, dando aí essa cafungada. Olha, um cheirinho de pipoca. Bom. Boa. Bom, é isso, Alexandre. Ficamos por aqui, voltamos semana que vem. O meu beijo, meu abraço. O meu aperto de mão e o meu cheiro. No abraço sempre o cheiro. Até mais. Tchau.